Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Amém? Deus seja louvado. Vamos louvar o nosso Deus, queridos irmãos, com o hino 196, Livre Perdão. Maravilhoso esse hino. Deus dá o perdão ao pecador arrependido e Deus cura o pecador arrependido. Deus dá vitória àquele que crê nele e àquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Glória a Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem pecador aceitar esse dom de Deus, um livre perdão. Oh, vem agora em Deus confiar, em Deus confiar, em Deus confiar, vida perene vais nele encontrar, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Longe de Cristo só pode sofrer, só pode sofrer, só pode sofrer. Mas em Jesus há supremo prazer, em Deus há livre perdão. Treva te cercam, ó vem para a luz, ó vem para a luz, ó vem para a luz. Paz, força e vida terás em Jesus, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Sim, há perdão para aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê. E mesmo agora tu podes obter de Deus um livre perdão. Cristo te espera, sim, vem como estás, sim, vem como estás, sim, vem como estás. Paz, força e vida terás em Jesus, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Perdão só em Cristo. Mateus 9, 1 e 2. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, levanta, filho, teus pecados estão perdoados. Essa foi a palavra do nosso Deus. Deus nos chama através, da misericórdia dele. Esse homem era paralítico, paralisado pela prática do pecado. Por isso, quando Jesus chega junto desse homem, Jesus diz esta palavra: tende bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Somente Cristo poderia dar a cura para esse homem, médico nenhum. Dinheiro não poderia dar a cura e fazer com que esse homem voltasse sua vida normal novamente. Mas esse homem ouviu falar de Jesus por muitas e muitas vezes. Ele sabia que Jesus perdoava pecado. Ele sabia que Jesus tinha o poder para curar ele e deixar ele uma nova criatura. Então, por isso, diz a palavra de Deus, que esses homens amigos dele
conseguiram levar esse homem, se você ler a história toda, você vai ver que o relato é grande, conseguiram levar esse homem até o lugar onde Jesus se encontrava pregando para aquela grande multidão, pois não tinha como entrar pela porta, porque a multidão era muito grande, enorme, e para um paralítico chegar até os pés de Jesus, foi necessário que aqueles homens tinham corações bons e que queria ver aquele homem curado pelo poder de Deus, subiram aonde Jesus estava, segundo a Bíblia era no templo do Senhor, era na sinagoga que Jesus pregava, só que estava muito cheia, entupida de pessoas, que o tempo todo estava ao redor de Jesus para ouvir as palavras de Cristo, e a palavra de Deus diz agora que aqueles homens, amigos dele, levanta aquele leito, põe uma escada, destelha aquela casa, que deve ter sido muito difícil para dois homens subirem com a cama, com outro homem deitado numa cama, paralisado, e lá eles destelham a casa, e impressionante que eles conseguem destelhar a casa bem no lugar onde Jesus estava, pregando para aquela multidão, e depois eles descem com a corda daquele leito até os pés de Jesus. E quando Jesus vê esse homem, Jesus já sabia de tudo que ele passava durante os anos de vida, de sofrimento, e durante os anos de pecado, de prática do pecado que levou aquele homem daquela forma. Somente quando ele se viu naquela situação, depois de muitos anos de sofrimento, que viu que não tinha mais solução para o seu problema, então, quando ele vê falar de Jesus Cristo, então ele resolve no coração dele buscar a presença de Deus para que ele fosse libertado do pecado. E a palavra de Deus diz então, quando eles abaixam o leito até aquele homem então recebe o grande milagre. Jesus diz para aquele homem, primeira palavra que Jesus se dirige àquele homem é: os teus pecados estão perdoados. Toma teu leito e vai-te embora para a tua casa. E aquele homem levanta de um pulo e fica sã do seu sacrifício de pecado durante vários anos de vida. Uma vida escrava do pecado. Deus também tem esse poder de fazer isso comigo e também com você, querido. De levantar você do muturo, do buraco mais profundo que você desceu. Você pode novamente se erguer, se você quiser, e tomar esse destino de se achegar a Deus. Deus se achegará a ti. Amém?